Maria Salva Silveira Santos, sou filha de Durvalina Silveira Santos, Valdemar Silveira Santos. Meus avós paternos eram Deuclides e Ormezinda, e sou bisneta de Florindo Lima. Ok. Quais são as famílias que conectam a sua família aqui? É somente a família Lima? Tem a Silveira, também se conecta à sua família? Que eu lembre só a Silveira mesmo. A Silveira, né? É. A família Silveira é de qual patriarca aqui do município? Eu não sei, eles são mais ligados, talvez o meu avô mais ligado a Deuclides, assim. Eu não tenho muito essa memória, mas parece que é de Brumado também. Uhum. Então a sua família veio de lá, de Brumado? Se comenta que sim, que vieram de Brumado, seria uma ramificação de Brumado, lá que tem João Dias, todo esse pessoal que seria todos parentes entre si, né? Que aí integra-se a família de Dona Sula, seu Rael, seu Anjo, tem essa família que é dessa parte. Entendi. A minha parte já é mais da Silveira, assim, do Lima de Florindo, mas eu não integro muito essa outra parte. Entendi. Né? Mas de alguma forma somos parentes. Tem parentesco. Sim. Ok. Você tem alguma informação de como é que a família Lima veio parar em Caraíbas? Não se conta a história assim, que o Florindo Lima comprou-se uma terra e veio para essa terra e começou a doar lotes para que formasse um mini povoado, uma questão de mais gente ali. Ok, então ele veio para cá e... aí foi chamando mais um e foram construindo, né, até... Então não existia ninguém aqui na cidade? Não falavam disso não, falavam que eles foram os primeiros que vieram, né, compraram essa terra, eles eram de Brumados mesmo, tanto é que ainda tem muita ramificação em Brumado. E a família Lima foi a primeira a vir para cá ou teve outras famílias que chegaram? Que eu saiba foi a Lima, não sei de outra. Ok. O senhor Florindo Lima, ele veio com os pais dele ou ele veio só? Não, ele veio já, porque a minha avó Mesina me dizia da casa, então eu já imagino que ele veio casado, né? E você tem alguma memória de onde era a casa de senhor Florindo Lima? Tem. Onde era a casa dele? Acho que aqui no final de onde está sendo construída a praça, era a casa de Florindo Lima. Onde era a delegacia antigamente? Sim. Ok. Sim. Bom, quais eram os filhos do senhor Florindo Lima? Você lembra de alguns? Orias, Ormezinda, Antônio, Alcides, acho que Urbina, que eu lembro. Quais pessoas que estão ligadas à família Lima que tiveram protagonismo aqui na cidade? Pessoas que você lembra que participaram de a fundação de algo, trabalhou em algo no município, assim? Na verdade, eu acho que os filhos de Vó Mesina, Tidinho, Celso, tinha a Áurea que deu aula, eu acho que eles foram os protagonistas, mais antigos. Os mais novos, eu acho que Lourinho, sim. Ok. Lourinho? Sim. Que é da família Lima também, né? Sim, okay. sim. Então nós temos também outros nomes aqui, Exupério Silva e Jesuíno Flores, Neném Rocha, Zé de Beata, Dona Beata. Você pode me falar um pouquinho sobre Exupério Silva? O que contaram para você sobre ele? Olha, eu não sei como ele veio para cá, o seu Exupério Silva, mas sei que ele tinha loja, né? Ele era casado com a Dona Julinda e ele era uma pessoa... acho que a pessoa mais influente da cidade era seu Exupério. Ele sempre era chamado para qualquer questão que tivesse, qualquer aconselhamento, era com ele, sim. Você sabe onde é que ele morava? Sei, ali onde mora a Cristina, ali mais ou menos. Em frente de Cida. Isso, mais ou menos naquela rua, seu Exupério morava. Jesuíno Flores. O seu Duca. Isso. Ele tomava conta do cartório. Então qualquer pessoa que nascia, ou que
tinha que passar pro seu Duca, né? E conta-se histórias, né? Que às vezes as pessoas colocavam o nome, ele ia lá e trocava o nome das pessoas, né? Que ele não achava muito certo. Mas seu Duca era o escrivão da cidade, que é o pai de Clóvis Flores. No caso, o Jesuíno Flores, você sabe onde ele morava aqui também, na cidade? Sei, que agora mudou um pouco, mas eu vou tentar colocar ali mais ou menos, ali entre o salão de Beta, aqui embaixo, assim, ali era a casa de seu Duca. A esposa dele, você lembra o nome? Dona Raquel, Ah, ela não ficou muito tempo aqui, a Dona Raquel morava em Conquista. Ela foi embora com os filhos para estudar, Dona Raquel morava em Conquista. e Neném Rocha, o que você poderia falar sobre ele? Assim, eu tenho a imagem dele de uma pessoa muito tranquila, sensata, e que acabava sendo um ponto de aconselhamento, né? As pessoas buscavam muito, eu me lembro dessa pessoa tranquila, que tinha um peso nessa tranquilidade. Entendi. Você comentou que ele acompanhava, não sei se era no jornal, alguma coisa assim. Não, aí quem fazia isso era Joaquim Terence. Ah, Joaquim Terence. Ah, ok. Que era genro dele, né? Que era genro dele. Ah, ok. Tá certo. Ele tinha bar aqui na cidade, segundo Dona Maria Rocha? Né? Tinha. Ok. Zé de Beata. Quem foi Zé de Beata? Pois é, Zé de Beata, a casa fica ali hoje onde Maria Dalva mora. E ele era uma figura assim, eu também não sei como ele veio parar aqui, mas ele era casado com Dona Beata, tinha muitos filhos, né? Ele teve muitos filhos aqui, todos viveram aqui, casaram, né? E moraram aqui. Mas seu Zé de Beata tinha uma barraca e ele fazia biscoito. E assim, era uma pessoa muito amada, que assim, todo mundo gostava muito dele e procurava ele, chegava e ia à casa de Zé de Beata. Imagina que alguém chegasse e não fosse ver Zé de Beata, não tinha, todo mundo ia ver Zé de Beata. E a Dona Beata, que era a esposa dele, né, ela era a parteira da cidade, né? Então ela andava léguas, vinha buscar ela de noite, qualquer lugar ela ia para pegar as coisas. Você poderia também tentar ajudar a localizar quem são os parentes que vieram dessas famílias. No caso de seu Exupério Silva, você disse que seria a família de quem aqui, na verdade? Não tem, hoje só tem Nery. Nery aqui é da família dele. Nery é a única que ficou? Nery é a última. E Cristina, que era meio que uma filha adotiva dele. Ok. Florindo Lima, no caso, a sua família. Desse remanescente tem eu, Altemir, Lourinho e Zequinha. Foram os que ficaram, assim, De Florindo Lima, sim. Ok. Jesuíno Flores, no caso Clóvis Flores, né? Aqui na cidade não ficou ninguém. O único que tem muita ligação aqui ainda é Clóvis Flores, né? E de Dona Beata com seu Zé? Aí tem bastante. Ainda tem Nel, que é vivo, que é filho. Neto tem bastante. Tem Haroldo, tem o pessoal de Eremita, tem o pessoal de Eunice, tem mesmo a própria família de Nel, então tem bastante. Ok. E Neném Rocha, Dona Maria Rocha? Tem bastante também. Tem outros familiares também? Tem, mas de Maria Rocha só. Ok. O que você lembra, assim, que te contaram de como que foi a formação da cidade, os primeiros lugares que eram sociais, a feira, as primeiras escolas? A igreja, a escola, que é onde hoje é a Secretaria de Educação, o mercado, que depois acabou derrubando. Onde era esse mercado? Onde hoje mas só que era diferente. Onde é a feira aqui? Você contou sobre uma coisa que aconteceu com um dessas pessoas que trouxe a feira para o município, né? Foi quem mesmo que você tinha comentado? Que teve uma... Florindo Lima. Ok. Você pode falar um pouquinho sobre? Então, eu vou te contar o que me contaram também, não sei se é verdade, não tenho certeza, né? Que comentava que a feira não era aqui, aí tinha que atravessar a feira, aqui o rio, para ir nessa feira. Não sei onde era essa feira, eu imagino que era em um lugar aqui próximo. E aí decidiram trazer a feira para Caraíbas.
E aí no dia que trouxeram a feira, que inauguraram a feira, eles vieram para brigar, né? E aí o rio encheu e eles ficaram do outro lado e a feira ficou do lado de cá. Você tem memórias da feira? Tenho. Era uma feira, não é era uma composição diferente, né? Da feira. Tinha muito feijão vendendo em medidas, em farinha. Não tinha hoje essa composição, talvez de tanta verdura e tanta coisa. Tinha mais a questão de farinha, de feijão. Você lembra de pessoas que trabalhavam na feira, de algumas pessoas que tinham barraca, por exemplo? De Beata, eu lembro só. Assim, lembro muito. Né? Okay. E você estudou, a sua primeira escola foi lá onde é a Secretaria de Educação? Foi. Você chegou a estudar lá? Estudei. Quem são as pessoas que você lembra dessa época, que você estudou junto? Junto? Valmir, Lúcia, Dina... Deixa eu ver quem mais pra não esquecer. Eudes. Você pode falar de quem essas pessoas eram filhos, pra gente tentar identificar? Lúcia era filha de Anésia. Dina era filha de Joaquim Terêncio. Ilza era filho de Joaquim Terêncio. Temi era filho de Eunice. Quem mais? Nossa, é muita gente. Ok. E como que era na escola? Lembra pra gente assim, quais eram as atividades realizadas? Como que era a didática dos professores em sala? Era bem dura, assim, não tinha muita didática não, a coisa era assim, ler, escrever e as 4 operações. Era muito claro isso, assim. Era ler, escrever e as 4 operações. E assim, a gente tinha a merenda vinha, né? Era um mingau, às vezes ia um mingau, era uma coisa assim. Mas era assim, e era tudo junto, todas as séries juntas. Todo mundo fazia junto As 4 séries, assim. Não tinha uma sala de primeiro, de segundo, de terceiro, não, era todo mundo junto. Era em torno de quantos alunos que tinha em cada? Era muitos, assim, dependendo, podia entrar. Assim. Quais os professores você lembra que foram seus professores? O Biratã, Ivone. Eles eram... Nazinha, mãe de Cida. E eles eram daqui, né? Dona Nazinha eu Sim. sei que é daqui, mas os outros também são. Sim. Ok. Você sabe quem foram os primeiros professores daqui do município? Eu acho que foi a Petrina, mas eu não tenho certeza. Quem era a Petrina? A mãe de Nery, eu acho. Ah, a mãe de Nery. Ou tia, não sei direito de falar. Então nós temos aqui alguns nomes que passou pela educação do município, os mais antigos. Nós temos aqui Solismar, que era sua irmã. Sim. Você conheceu o trabalho dela? Sim. Como professora? Ok. Sim. Ela trabalhou aonde aqui? Nessa escola, ela ensinava 2 turnos, né? Ela ensinava um turno pelo Estado e um turno pela Prefeitura. Ela ensinou muito tempo aqui, até que ela conseguiu a remoção para a Vitória da Conquista. Ela ensinava com as 4 séries, fora isso ela era uma pessoa muito ligada à igreja. Acho que isso era o grande diferencial dela, né? Ela tinha um envolvimento muito grande com a igreja, né? Acho que foi uma época quando vocês vieram para cá e eu me lembro dela muito envolvida, assim, ela tinha muito amor pela educação. Ela era uma pessoa muito amorosa com a educação. Ivone. Era filha do seu Ioiô, era professora. Também, assim, era uma pessoa muito amorosa. Me lembro muito, assim, do cuidado que ela tinha. Né? Ela também ensinou um tempo aqui, um bom tempo. Seu Ioiô, quem era o seu Ioiô? Então, é o que eu tô te falando, eram pessoas da época que eu não sei por que eles vieram, de onde eles vieram. O nome dele Não, com certeza não era. O filho dele acabou sendo vereador depois de um tempo aqui, que era o Né. E Áurea? A minha tia. Sua tia? Filha de Ormezinda, minha tia foi professora.
também ela é viva ainda, ela mora em Salvador e ela também teve a sua passagem por aqui. Entendi. Ela que é neta do senhor Florindo Lima. Isso, ela é neta. Você também trabalhou como professora aqui, né? Foi 1 ano só. 1 ano, né? Como é que foi a sua experiência, assim, como professora? Então, não sei te falar, assim, muito... foi boa, mas eu, assim, não sei te falar muito, assim, eu era muito jovem, eu tinha 17 anos. Então, assim, eu me formei com 17 anos e vim pra cá, imagine a minha pretensão, né? Mas eu lembro que eu dei aula, eu gostava. Tinha uma coisa de respeito com a professora, né? Era uma outra dinâmica, né? Era uma outra dinâmica. Você era muito respeitada, as pessoas tinham... Isso pra mim era novidade, porque eu era mocinha, assim, era muito jovem e tinha um peso, assim. Acontecimentos festivos aqui. O que você lembra das festas aqui? As festas de junho, que era, assim, um acontecimento marcante na cidade, assim, não tinha outras datas, assim, né? E a Semana Santa, que era uma coisa de muito peso, assim, né? Era uma coisa, não tinha talvez as cerimônias que hoje tem, mas tinha um peso muito grande, as pessoas se concentravam mesmo, ia para o cemitério, e assim, era muito forte a quaresma, né? Não podia, algumas pessoas não faziam coisa. A minha mãe nunca comeu carne na quaresma, porque tinha que respeitar a quaresma. E as festas mesmo, eram as festas juninas. Aí, assim, eram belíssimas festas, enorme, com muita gente, né? Era festivo mesmo. Então, a dinâmica aqui da cidade girava em torno da feira, da escola, né? Sim. Tinha algum outro aspecto, assim, da cidade que você se recorda? Eu acho que tinha o de normal, né? Tinha muito rezar na casa das pessoas, tinha muito reis, assim, que era época, quando tinha época de reis, né? Tinha os casamentos, né? Tinha muita festa, assim, vai ter um baile na minha casa, você vai, na outra semana tinha essas questões, assim, né? E quando chegava a época de colheita, as pessoas uma ajudavam a outra muito a debulhar. Como que era a condição das pessoas? O que você se recorda, assim? Famílias influentes e o aspecto social de pobreza, por exemplo, que você se recorda, assim, você tem memórias? Não me lembro muito, não. Acho que a gente vivia assim, não aparecia o que hoje aparece. Apesar de ter essa diferença social, não era tão latente quanto é hoje, né? Parece que ela era bem diluída. Entendi. Eu fiquei sabendo alguns comentários de que algumas famílias mais influentes tinham criados aqui na cidade. Eu não sei como é que essas pessoas viviam nessa época, como que era... como que essas pessoas eram vistas, por exemplo. Eu não sei se você já ouviu falar. Eu não entendo, eu não vejo isso como criados e não entendia isso como criados. Eu acho que tinha a questão de que assim, eu vou morar com fulano, por exemplo. Uma época veio uma senhora e falou para minha mãe se a minha mãe podia ficar com uma menina. E ela morou com a gente. Então, se criado se refere a isso, não era. Entendi. Então, assim, as pessoas iam morar na casa do outro, porque aí fazia o trabalho, né? Até trabalhava, mas não tinha esse peso, não, Entendi. né? Talvez na sua época, criado já tinha um outro sentido, né? Mas em tempos passados, por exemplo, na minha família nós temos notícias de familiares nossos que tinham melhores condições, que tinham criados, essas pessoas eram muito maltratadas. E era uma coisa muito difícil. Assim. Eu não me lembro, mas então, assim, eu de fato não me lembro de nada, assim, não. O que eu tô te falando, por exemplo, foi o caso da minha casa, por exemplo, né? E ela veio morar com a gente, ela sempre morou com a gente, até o dia que ela decidiu ir embora. Então vamos falar um pouquinho sobre, pra gente registrar, porque é muito importante, lembrar da sua família nuclear, né? Sobre seus pais, quem eram seus pais, o que eles significavam para você? Na verdade, meus pais, meu pai tinha um apelido de Dezinho, que todo mundo conhecia ele por Dezinho, e não pelo nome dele, que era Valdemar, né? Ele chamava Dezinho. E aí, assim, meu pai era uma pessoa
muito dura, muito direta, mas ele tinha uma sabedoria que era dele, assim, né? E ele tinha um amor pelos filhos que era algo, assim, muito bonito, e pelos netos, né? O neto mais velho dele, ele tinha paixão por esse neto, assim. E aí, logo que foi fundado o PT, esse meu sobrinho veio aqui e falou para ele: ô vô, posso lhe pedir uma coisa? Ele falou: pode. Você vota no PT? Ele vota. E ele nunca mais votou em outro partido. Né? Então ele era uma pessoa muito assim, ele é, ao mesmo tempo que ele era muito rígido com algumas coisas, ele era muito amoroso com outras. Né? Eu me lembro sempre dele muito amoroso, não me lembro dele ter me batido, nada, mas eu me lembro assim, né? A minha mãe era religiosa, minha mãe sempre foi religiosa, assim. Minha mãe sempre teve uma ligação extrema com a igreja, com ajudar, né? Minha mãe tinha uma bondade que era dela, assim. Né? Se você vê na cidade, muita gente fala, né, mãe d'uva, né? Outro dia, quando ele era seminarista, que ele sempre sabia que ele podia contar com a minha mãe, que ela ia dar comida para ele. E que às vezes não tinha nada, ela fazia farofa de ovo com tomate. Quem era a pessoa? Padre Paulo. Ah, Padre... Ele conheceu ela? Sim. Seminarista. Então, assim, a minha mãe era essa pessoa boa, assim. Né? Eu sempre lembro da minha mãe ligada à igreja, assim. E lembro da amizade. A minha mãe adorava a Dona Guió. Acho que ela é tia sua. Minha tia. E assim, gente, eu nunca vi a amizade tão bonita daquelas duas, assim. Né? E a minha mãe tinha verdadeira paixão, assim. Né? Eu me lembro que de domingo ela saía daqui para ir comer com a Dona Guió, né? Assim, ela levava comida, mas ela ia comer com a Dona Guió, né? E assim, eu me lembro da minha mãe nessa bondade. Mas a gente não ficou aqui em Caraíbas, não. Tanto é que eu sou a única que estou aqui e meus irmãos, assim... Antônio é o que talvez tenha um pouco de raiz aqui, mas a Aurimar não tem mais, a Solange, nem assim, o Assis mora em São Paulo. A gente não ficou aqui, a gente não criou raiz aqui, né? Tanto é que eu voltei depois de muito tempo, né? Então, assim, a minha mãe permaneceu aqui. Meu pai morreu cedo, né? Então, mas a minha mãe permaneceu aqui. Mas a gente não fez família aqui, não. Entendi. Os pais da sua mãe, como se chamavam? Então, Maria e Manuel. Mas eles também, apesar de serem daqui, de morar aqui num lugar chamado Coruja, ali próximo à fazenda, eles também não fizeram assim, não ficaram aqui. Os meus tios, por parte da minha mãe, nenhum ficou aqui. Foram todos embora. E construíram famílias em outros lugares, né? Vitória da Conquista ali. Mas aqui não. Né? Eles não têm ligação aqui com Caraíba, não. A família da minha mãe. Né? A família, pela parte do meu pai, meus tios, apesar de não viverem aqui, eles tinham mais ligação aqui. Tidinho, né? Celso, Tia Áurea. Eu acho que eles sempre tiveram ligação aqui. Agora, da família da minha mãe, não. A gente não tem. Eles não têm ligação aqui. Minha avó, não sei se você conheceu, Lió. Ela era parteira na cidade. Lembro. Quais memórias, assim, você tem dela, assim? Você consegue lembrar de algum fato? Ou... Não consigo lembrar de um fato. Eu lembro dela, assim, na igreja. Lembro que ela era uma pessoa, assim, a gente tinha, assim, era uma matriarca, a gente tinha ela como matriarca da família ali, né? Ela meio que tinha o controle ali da família. E não era um controle de autoridade, mas era um controle afetivo, assim, né? Parece que a coisa era meio afetiva. Você lembra quando a minha família chegou aqui? Lembro. Como que foi, assim? Não sei, acho que a gente, ao mesmo tempo que a gente ficou assustado, né? Porque assim, a gente não estava habituado, assim, era uma família grande, todos ali juntos, né? E vocês sempre tiveram uma dinâmica muito afetiva, que talvez a gente não entendesse na época, assim, né? Vocês viviam todos juntos, vocês se ajudavam entre si, né? Era uma família enorme, né? E aí veio, acho que a grande contribuição da igreja. Você tem memórias de tia Guió? Tem.
Como que era a tia Guió? Então, eu tenho uma coisa com assim, eu olho para assim e vejo, né? Porque a Dona Guió, para mim, era uma. Ai, como é que eu vou escrever? Ela era muito especial mesmo, assim, a Dona Guió, né? Ela tinha uma resignação, não era resignação, era resiliência. Acho que essa é a palavra, né? Ela tinha uma esperança no olhar, não importasse o sofrimento. Ela tinha uma esperança no olhar, né? Acho que ela trazia isso, né? Ela trazia isso pra gente. E ela ia na minha casa, eu me lembro muito dela na minha casa, com a minha mãe, sim. Eu lembro que ela ia, e às vezes a minha mãe era mais geniosa. E a Dona Guió falava pra ela, não, minha irmã, você tem que acalmar, minha irmã. E era engraçado, porque elas se tornaram, assim, muito amigas. Mas lembro. Ok.